Paz de Arruxa, eu tava gravando, pensando que tô gravando nada. Fala sério. Então, o que temos pra hoje? Falar sobre os Iarubás. Então, no momento da minha vida que eu tava muito apertada, eu resolvi fazer um jejum de 30 dias. E nesse jejum de 30 dias que eu fiz, cada dia eu tinha um período de oração manhã, tarde e noite, a qual eu lia 10 vezes o Salmo 91 e 10 vezes a oração do profeta Abacuque. E enquanto eu estava lendo a oração do Salmo 91, que chegou no versículo 14, né? Eu esconderei no Alto Retiro, porque ele conheceu o meu nome. Foi quando o Ruach Kadosh me apresentou ali um detalhe, porque ele conheceu o meu nome. Então eu tinha hábito, quando eu estava lendo a escritura, né, quando eu tenho esse hábito ao dia de hoje, a qual o Ruach Kadosh me toca, né, me sacode, não sei dizer qual é exatamente a palavra, me chamou a atenção para um versículo em si. E ele me chamou a atenção para esse versículo, o qual ali a leitura tem que interromper para me meditar naquele versículo, assim que eu pratico a minha leitura bíblica. Então, fui meditando, eu comecei a orar em cima do versículo e falar: pai, eu conheço seu nome é Jesus. E o Ruach Kadosh nitidamente: não é Jesus. Aí eu, em choque: então qual é o nome? Disse: fica atenta que eu vou te mostrar. É detalhe, né? Porque antigamente, quando vinha o Ruach Kadosh, muito antigamente, falando coisas que contrariassem a minha concepção das coisas, né? Eu repreendia e eu dizia que era estranho, eu repudiava. Mas depois de passar tanta experiência, né, com o Ruach Kadosh, e perceber que o erro não está nele, está em mim, na minha concepção da vida, das coisas, até da leitura bíblica, tudo nós aprendemos de uma maneira distorcida. Então eu já não repudio, eu quero avançar mais. E foi aí que ele me revelou o nome, né? Ele me revelou escrito, porque eu estou passando os vídeos no YouTube, qual que eu ia assistir. Gostava muito de assistir pregação, né? Camila Barros, Helena Raquel e outros mais. Então, naquela época, eu só queria assistir as pregações no YouTube. Então, passando, passei por um outro lá, escrito Yahushua. Então ali o Espírito Santo me tocou de novo e disse: é esse o nome. Então eu fiquei: como assim? Aí foi uma reviravolta, gente, vou te contar. Uma reviravolta. Primeiro eu quis saber por que trocaram o nome. Então eu entrei nos sites, entrei daqui, pesquisei dali, por conta própria. Aí bateu lá o Concílio de Nicéia, né? A qual Constantino queria fazer a votação de qual seria o nome do Deus da nova religião. Aguenta. E tudo lá escrito nos documentos lá que eu baixei. Que foi escolhido entre 70 deuses, né? Entre a elite, tá? O povão não, o populacho fica aí caladinho. Então, tirou, né, da nova religião o nome de Yahushua, porque era um nome desconhecido, e a elite, né, do Império Romano não ia seguir um Deus com nome desconhecido, eles queriam um Deus que eles já conhecessem. Então ficou Jesus, né? Colocou Jesus e depois Cristo. Por quê? Porque eles já seguiam Mitra, né? Então ele já tinha essa saudação na crista do Deus Mitra, ave, já tinha isso. Então, para poder ficar Jesus Cristo, e como eu estava falando dos Iorubá, e eu fui procurar na Wikipedia, né? Por que aquela desconfiança de tribo de Arudá, quando eu entendi que o nome correto de Judá é Yahuda, então foi fácil chegar a associar aos Iorubá, uma distorção fonética. E eu li lá na Wikipedia que os Iorubás foram chamados de Iorubás pelos espanhóis, que
quando pegava os negros, né, para ser vendido para escravidão, não conseguiam, né, na linguagem lá dos espanhóis de antigamente, falar Judá, tribo de Judá. Então eles falavam tribo de Arubá, e Iorubá. Então chegou nossos dias os Iorubás, que no Rio de Janeiro, né, tem muitos que se intitulam, né, Iorubás no Rio de Janeiro. E eu cresci, sabe, eu achava esquisito, né, aqueles pessoal dizendo, porque eu associava Iorubá com macumbaria, né, porque o pessoal, eles têm até uma linguagem própria, dizendo ser Iorubás. E eu ficava assim observando, né, aqueles negros, os nossos irmãos negros lá do Rio de Janeiro, dizendo que são Iorubás, e eu cresci com isso, Iorubás, mas sem entender o que é Iorubá. Mas ficou guardado na minha memória isso, até o dia desse advento, do conhecimento, e eu li na Wikipedia, dizendo que os Iorubás eram a tribo de Judá que foram pegos para a escravidão, os negros, né, que foram capturados, que se diziam tribo de Judá, e foram vendidos para as Américas como Iorubás. Isso é interessante, gente, porque aí eu resolvi expandir a visão. Já que houve uma distorção fonética de tribo de Judá para Iorubá, quantas mais distorções fonéticas existem? E fui caçando, até descobrir os Tupi-Guarani, que é o hebraico, né, que diz que era o mais aproximado da original, né, antigo, os Tupis-Guaranis. Por que, irmã Janice? Porque Guarani é Guá, é uma distorção fonética de Iarro, que ficou Guá, Iguá, ou Guá. Então Tupi e Iarruni, Guarani, Iarrani, entendeu? Como ficou Nova Iguaçu, Nova Iarru, entendeu? Como ficou Guaraná, Iarruná, entendeu? E eu lembro do meu pai, quando era vivo, a gente conversava pouco, mas as poucas conversas dele era referência ao nosso nome, né, Pinheiro, que ele dizia que tinha muita ancestralidade no nosso nome, e a gente queria entender, né, e ele não detalhava, só dizia que era bom que todos os nossos descendentes tivessem o nome Pinheiro, porque esse nome Pinheiro tinha uma ancestralidade muito valiosa. E deixou a gente assim no vácuo. E ele também queria que os filhos dele, homem, tivessem nome indígena. E minha mãe, não vou dar nome para os meus filhos de nome indígena, que são tudo feio. E meu irmão mais velho escapou de ser chamado de Araribóia. Por que Araribóia? Eu assim, nossa, que nome feio. Meu pai tem umas ideias com o nome índio. E antigamente, né, eu lembro quando era garota, os pais tudo tinham que dar um nome indígena para os filhos, um nome indígena, para que as pessoas não esquecessem a nossa ancestralidade indígena. E não consegui com o meu irmão mais velho, mas consegui com o meu outro irmão e pôs o nome de Potiguar, Potiarro, gente, Potiguar e Potiguar, ficou Potiarro. Simples, porque isso vem da memória ancestral dos antigos iarudins, que de dar nome indígena para os filhos e de dar nome de plantas e frutas para que a gente não perdesse a nossa identidade com o Pai Celestial. Os cristãos novos, fugindo, né, da Inquisição, botaram tudo no nome dos filhos de plantas, porque a Inquisição perseguia os que tinham nome judeus. Então eles transferiram o nome para nome de plantas. Carvalho, Silva, Silvestre, Pinheiro, ficou com tudo com nome de plantas ou frutos de plantas no nome, para poder
não perder sua identidade com o Altíssimo. A identidade de herança, né? Que a qual ele fez para ir e arrudar. Para, quer dizer, qual é o nome? Que ele fez para Israel, mas não é Israel o nome não, agora eu esqueci o nome, em hebraico, esqueci. Eu preciso estar revendo essas coisas, gente, porque as pessoas na internet não falam mais disso. E os canais que falavam disso estão sumindo, tá uma crescente, tá entrando uma conformidade e as pessoas estão deixando de falar sobre essas coisas, como se não tivesse relevância. Tem relevância por causa da promessa do Pai. Então tem relevância. E os canais que estão em evidência focam a pluralidade. Tudo bem, né? Tudo bem. Há uma certa verdade? Há uma certa verdade. Mas não toda a verdade. Então a gente tem que ficar focado. Entendeu? Focado. E eu estava ouvindo um canal que eu sigo muito, né? Gosto muito do canal Yeshua. Entendeu? E eu acho interessante. Então eu não estou numa crescente. Entendeu? Sem ofender ninguém, mas sim fazer uma ressalva. Porque o Criador, entendeu? Para quem está nele, realmente sendo movido pelo Ruach HaKadosh, gente, não há lei não, tá? Não há lei. E a promessa que ele fez para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, é para nós também. A perfeição é andar na presença dele, em conformidade com ele, em intimidade com ele. Isso é perfeição. Entendeu? Mas eu tenho falhas e defeitos. Falhas e defeitos já foram resolvidas lá no Madeiro, quando ele morreu lá por nós. Então, para de abaixar a cabeça, para de autoestima baixa e vamos ter ousadia nele, entendeu? Caminhando na força do Ruach HaKadosh. Então, eu acho interessante o irmão ter incentivando, né? Claro, uma palavra muito incentivadora, motivadora, que para quem é católico, para quem é, entendeu? Seguidor de Maria, para quem crê em... E ele fala aqui para Jesus, que está no nome Jesus, ele pluralista mesmo, diz que todo mundo pode ser arrebatado, então vamos, e faz a farofa. Então tá, não sendo farofa uma coisa pejorativa, quer dizer simplesmente que ele junta as coisas, junta todo mundo, simplesmente isso. Então, eu fico cá olhando, né? Aí ele fala que o Cruzeiro do Sul, que estava em cima de Jerusalém. Gente, procede tudo, tá?